como sempre fazemos, para tornar o nosso estudo ainda mais poderoso, ainda mais forte, dedicamos o pedido de Refuah Shlema para Rivka Bat Esther, Rosângela Bat Ana, David Bermal Kachaya, Ezra Ben Sarah e Leilui Nishmat para elevação espiritual de Chaya Rivka Bat Pessi, Zichrona Livracha. Perek Rei, capítulo 5, Mishnah Yud Aleph. Vamos começar fazendo a leitura de novo. Quem quiser pegar o Sefariá para acompanhar em hebraico, é sempre válido. A forma clássica do estudo judaico é ler em hebraico, traduzir o hebraico e meditar na língua que a gente está acostumado. Então, quem puder, quem estiver aí aproveitando esse estudo, estiver se motivando a crescer nesse período, não economize seus esforços, pegue o Sefariá, eu leio devagarzinho. Se eu estiver lendo rápido, pode pedir para eu ler mais devagar. O ideal é a gente extrair o máximo que a gente puder do aprendizado. Mishnah Yud Aleph, Arba Midot Badeot. Vejam que interessante, há 4 tipos de temperamento. Noach lichos ve noach lirtzot. O que facilmente se irrita e o que facilmente se acalma. Yatzah secharo beifsedo. Então, aquele que é fácil para se irritar e fácil para se acalmar, a sua perda é compensada pelo seu ganho. Em português a gente diz elas por elas. O cara fica bravo fácil, mas ele se acalma fácil. Dos males, né, não é o pior. Kashe lichos ve kashe lirtzot yatzah ifsedo bischaro. Uai. Aquele que dificilmente se irrita, mas também dificilmente se acalma uma vez que está irritado, seu ganho é anulado pela sua perda. Então, se por um lado a gente falou que aquele que se irrita facilmente, mas se acalma facilmente, a sua perda é compensada pelo seu ganho. A sua perda de se irar facilmente é compensada com o ganho de se acalmar facilmente. Então você corta o zero aqui, fica tudo zero. Só que aquele que dificilmente se irrita, a gente poderia achar que é proporcional. Não. Eu me irrito fácil, mas pelo menos me acalmo fácil. Eu já demoro muito para me irritar, tem que tentar muito para me tirar do sério, mas depois para me acalmar, é difícil. Olha que genial, a gente poderia pensar que é inversamente proporcional. Não, é uma matemática precisa do comportamento. Qual que é a ideia? De novo, se você demora para se irritar, isso é lindo, isso é o seu ganho, isso é uma virtude, demorar para se irritar. A gente falou antes que, em outros estudos, que quando a pessoa se irrita, na verdade ela se irrita contra quem? Contra ela mesma? Contra quem lhe fez mal? Não, contra a vida, contra Deus. A gente não tem esse direito. Como nós não temos o controle, devemos tentar pelo menos ter o máximo de razão predominando. Então, por isso, aquele que dificilmente se irrita, óbvio que isso é uma virtude grande, considerável, mas por outro lado, se ele dificilmente se acalma uma vez irritado, vai tudo por água abaixo. Elas por elas. Kashe lichos ve noach lirtzot hasid. Aquele que dificilmente se irrita e facilmente se acalma, este é um benevolente. Pessoal que frequenta o Shio comigo, que acha que eu sou bravo, pode vir me cobrar. Quando achar que eu estou muito estressado, muito bravo, venha me perguntar, e aquela Mishnah Yud Aleph do 5º capítulo de Pirkei Avot? O que está acontecendo, Samão? Você esqueceu essa Mishnah? Né? A gente não pode se irritar facilmente, ainda que a gente se acalme facilmente. Dentre essas duas, a virtude é se acalmar facilmente. A gente não pode demorar para se irritar se a gente demorar para se acalmar. Dessas duas, a virtude é demorar para se irritar. E aí, combinando as duas, você é uma pessoa que demora para se irritar e se acalma rapidinho. Hassid, benevolente. Olha que beleza. Piedoso, benevolente. Hassid vem da palavra Chesed. Qual é o nosso objetivo aqui? A gente ficar lutando. Aliás, ontem eu vi um vídeo, daqueles vídeos curtos, não sei se TikTok, sei lá. O vídeo mostrava jovens, crianças, adolescentes de provavelmente, 14, 15 anos, saindo pra rua, aquela muvuca, e eles se preparando, fazendo poses, né, pra se baterem depois da aula ali, te pego na rua, né, te pego na saída. E eles estão ali, tá aquele clima, e todos os amigos ao redor, fazendo a rodinha, e tipo, né, lelê, porra, e aí, e filmando, né, e aí chega um rapaz, vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Ainda mais aqui no meio da rua. Olha seus amigos, vocês acham que eles são seus amigos? Eles estão felizes que vocês vão se bater, se agredir. E tenho certeza que vocês não estão felizes nesse momento. Então por que isso? Se vocês têm que brigar com alguém, briga com esses seus amigos que estão fazendo um showzinho. Interessante como as palavras dele vão quebrando as pernas
tanto dos garotos ali, quanto de quem está assistindo o vídeo, eu falo por mim mesmo, nos mostra como a gente se inflama fácil. E às vezes como com uma palavra certa, a gente pode também trazer luz, gente. Não precisa ser anjo para isso. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. Uma palavrinha certa. Às vezes se ele falasse a palavra errada, ele apanhou de todos os garotos juntos, falando verdades humanas. Falando que estamos se comportando que nem animais. Falando que amigos são esses que ficam felizes de ver você brigando e batendo. E qual que é o contrário? Aquele que facilmente se encolera, fica bravo, mas dificilmente se acalma. Esse é um brachá, esse é um perverso. É importante a gente pensar, gente. Hoje a gente conhece um fator a mais, inclusive, que altera ou pode alterar o nosso comportamento, que é o estresse. Então, se a pessoa está estressada, ela pode vir a se encolerar facilmente, você já não está mais com paciência, e demorar para se acalmar, quer dizer, ficar, né, muito brava facilmente, se irrita facilmente, mas não se acalma facilmente. E aquele chama de irachá, hoje em dia eu acho que por essa situação de saúde mental, de sanidade mental, não que a gente precise passar um pano de verdade, mas a gente precisa considerar um pouco mais. Então, de repente, uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que a gente sabe que ela é do bem, uma pessoa que a gente sabe que ela não é, né, de se irritar facilmente, ou de rancores e não sei o quê. De repente ela tá tendo esse tipo de comportamento, penso eu que a primeira visão que a gente tem que ter dela deveria ser essa, julgando favoravelmente, entendendo que deve ser alguma reação do estresse. Tá, então vamos separar o que está dizendo aqui na Mishnah, tanto tempo atrás, que não deixa de ser válido e verdadeiro. Tem casos onde não é estresse, onde é mau caratismo, onde a pessoa vai querer se afirmar pela sua ira. Ai, o cara grita, o cara faz cara feia para todo mundo respeitar ele. A gente sabe que existe esse tipo de personalidade e isso tá errado. Mas eu acho que é necessário fazer um paralelo também com relação aos patrões. Né, eu acho que a maioria aqui vai concordar comigo, ou já teve um patrão duro, bravo, tolerante, ou que, né, não compreende a gente, é sempre meio bruto, meio ríspido. Eu acho que também não é o caso em si, porque quando a gente chega a essa posição de chefia, infelizmente a gente vê o quanto é difícil e que muitas vezes o funcionário acha que é seu filho, e que você precisa mandar ele fazer cada coisinha. Então, assim, não é exatamente, né, uma verdade absoluta, nem de um lado nem do outro, e não é um bom exemplo, mas eu achei que era pertinente trazer aqui, porque quem nunca teve um chefe bravo, um chefe que pegava no pé, um chefe que não deixava em paz? Quem que nunca teve? É uma coisa relativamente comum, mas a gente tem que tentar entender sempre olhando também o outro lado, ainda mais quando a gente, mesmo tendo um chefe bravo, acaba conhecendo o íntimo dele e fala, não, mas ele é um cara legal, ele deve ter algum motivo para estar aqui irritado e puxando minha orelha a cada 2 minutos. E o motivo é isso, é produtividade, ele tá pagando o meu salário, é óbvio que ele precisa ter recurso, óbvio que eu preciso produzir para que ele possa pagar meu salário. Então, não é o exemplo que eu queria trazer, mas achei importante pontuar isso, porque hoje em dia a gente tem muitas narrativas, o patrão é um malvadão, quanto que ela não despreza ele também. Vamos abrir a nossa cabeça. Mas não vem ao caso. De novo, a pessoa aqui facilmente se encolera, se irrita e dificilmente se acalma. Essa é entendida então pela Mishnah como rachá, que seria exatamente o contrário do Hassid que a gente acabou de mencionar, que dificilmente se irrita e facilmente se acalma. Vamos ler aqui o Havruta da Rede. A ira é vista por nossos sábios como uma manifestação egocêntrica humana que reflete a falta de humildade e, por tabela, a falta de fé ou confiança em Deus. A não aceitação de um fato e as reações explosivas partem essencialmente de nosso instinto animal e não pela razão. Dessa forma, torna-se primordial deter o controle sobre o nosso temperamento em todos os momentos, inclusive em momentos de fúria. Perfeito? Muito importante. Eu devia ter escrito especialmente em momentos de fúria. A Mishnah talvez não ficaria tão real, por isso escrevi inclusive, mas especialmente. A gente está aqui educando, você não precisa medir as palavras. A Mishnah aponta 4 tipos característicos de temperamento e quais os impactos que ele pode causar na vida. Se alguém se irrita facilmente, mas também se acalma facilmente, diminui o potencial negativo de sua cólera, de sua irritação. Por isso, seu defeito, de certa forma, se sobrepõe à sua qualidade, que tapa o buraco.
Tá? Então aquele que, de novo, se irrita facilmente, mas se acalma facilmente, o seu defeito de se irritar facilmente acaba sendo sobreposto pela sua virtude, que é se acalmar facilmente, que tapa o buraco. Em contrapartida, aquele que dificilmente se irrita, mas uma vez irritado, dificilmente se acalma, em um único momento de fúria e descontrole pode provocar estragos irreparáveis. E por isso a Mishnah classifica dizendo que seu ganho, sua qualidade de demorar para se irritar acaba sendo anulada. Ser paciente, dificilmente se irritar, se anula em uma possível situação de descontrole. Sob a mesma ótica estão outras duas possibilidades inversas. Aquele que é paciente dificilmente se irrita, mas quando acontece facilmente se acalma. Esse é o piedoso, o benevolente, um ser de bom coração. Não se irritar por nada é quase impossível, mas se acalmar rapidamente é a condição que impede que provoque estrago por descontrole emocional ou calor do momento. Perceberam? Se irritar é algo que às vezes não dá para impedir. Somos seres humanos. Às vezes não dá para impedir. Mas, uma vez irritados, o nosso controle em relação a essa irritação é a oportunidade que temos de acertar isso, de corrigir essa conduta natural, que a gente pode colocar assim, para aperfeiçoar ainda mais o nosso autocontrole, ainda mais nessas questões que envolvem impulso. Quando a gente está irritado, é impulso, a gente começa a disparar, porque é isso. E a situação inversa, obviamente, é a mais destrutiva. Irritar-se facilmente e não se permitir acalmar é a característica que marca o perverso, aquele que só deseja prejudicar, aquele que só deseja prejudicar. Lembremos a Torá, no final de Parashat Bereshit, a primeira porção da Torá. Deus fala que se arrependeu no coração de criar o homem, porque o homem era perverso e só tinha pensamentos perversos o dia todo. Então, quando a pessoa se irrita facilmente e não se acalma facilmente, ela está abrindo a porta para tudo que há de pior na essência, na natureza humana, para a perversidade. Por isso foi categorizada na Mishnah como perverso. Sua conduta destrutiva alimenta seu egoísmo e faz pensar que está acima de tudo e de todos. A gente tem que pensar nisso forte no nosso dia a dia, porque é muito grave, muito, muito grave. Kasher lichos. Tem um versículo que menciona Deus de acordo com Gaon de Vilna, que fala o quê? Erech hapaim verav chesed. Os atributos divinos, entre eles estão a paciência e o excesso de benevolência. Então, se ele é nossa referência, essa é a nossa referência. Simples. É nisso que a gente tem que se pegar. Deus é benevolente, Deus é amoroso, Deus é piedoso. Como que eu vou ser tão perverso, arrogante, ganancioso, egocentrista, sei lá eu? Como, gente? É uma inversão, é a marca da ignorância estampada na testa. Pum! É o judaísmo criticar a nossa bandeira, preferir a bandeira do inimigo terrorista, isso é estupidez. Pum! Bate na testa, porque está escrito ignorante. Ignorante. O Gaon de Vilna também menciona uma Gemara em Sotá, que todo aquele que se irrita, que se ira, ele se ira contra a Shekhinah, contra a presença divina. Deus está presente em tudo, a todo momento. Então a gente não pode se irar, se irritar. É legal que vão trazendo muitos conceitos. Olha só, o Yain Levanon fala sobre aquele que facilmente se irrita e facilmente se acalma. Al kol davar katan o gadol memaher lichos. Sobre todo o elemento, seja ele pequeno, memaher lichos. Uma pessoa se apressa em irar-se, quer dizer, rapidamente ela se enerva, né? Vechenu nuach lirtzot, e assim ele também facilmente se acalma. Miad shefisuhu itpaes. Imediatamente, quando der aquele clique, ele se acalma. Quer dizer, aquele que tem facilidade para razão entender a questão, ele puxa o freio de mão. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso tempo, muito cuidado com a forma como a gente se apresenta, porque a Vod já tinha falado antes, a gente tem que receber todas as pessoas sempre com a face amistosa, com a face bonita, apresentável, e calor humano, empatia. Então a mesma coisa com relação a isso, poxa, se irar, ficar nervoso, a gente fica, e a gente fica até com alguma frequência. Se não tomarmos o cuidado, se não puxarmos as rédeas, inteligência emocional. Lembrem que a Torá fala, se não me engano, em Parashat Trumá, a Parashat que fala das oferendas, Vichol Chacham Lev, do sábio do coração. O que é o sábio do coração? Se não exatamente
o exemplo que ele deu do Hassid, dificilmente ele fica nervoso, ele vai tentar manter sua calma, sua razão até o fim. E eventualmente, se passar desse limite ele chegar a irar-se, ele vai tentar se acalmar o quanto antes, buscando alguma atitude que lhe possibilite se acalmar. Seja às vezes uma fala, seja às vezes respirar fundo, contar até 10, não importa. Importa que a gente não pode ficar de cabeça quente, porque a probabilidade de fazermos algo muito, muito ruim por estarmos com a cabeça quente é gigante. Então, fica a dica.